Olá, boa tarde pessoal. Fiquei aí alguns dias afastado, mas hoje eu estou de volta. Ontem fez um pouco de falta, confesso que fez um pouco de falta a live ontem. Estava em cirurgia na Santa Casa e acabei não conseguindo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Arthur, eu sou cirurgião, sou especialista em neoplasias da superfície peritoneal pela Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o papel do índice de Ki-67 no mesotelioma peritoneal maligno. Então, eu estou usando como base... Olha o Ricardo mandando um alô aí. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Então, eu estou usando aqui como base um trabalho publicado pelo Shigeki Kuzamura. Eu vou depois, na descrição do vídeo, quando for pro IGTV, eu vou adicionar na descrição o código do artigo, tá? Então, esse é um trabalho publicado pelo Shigeki Kuzamura em 2015. Ele faz parte de uma das produções do Centro Nacional de Combate ao Câncer de Milão, que é o lugar onde eu fiquei no meu estágio agora, alguns meses atrás, no meu estágio presencial. O que foi que eles estudaram nesse trabalho, né? Na verdade, o intuito do trabalho foi definir alguns critérios de seleção para que a gente tenha o máximo benefício da aplicação da citorredução com HIPEC para pacientes com mesotelioma difuso peritoneal. Então, pensando no melhor benefício possível para os pacientes com mesotelioma, eles tentaram estudar uma série de fatores e tentar identificar quais são os fatores que poderiam ajudar na seleção dos pacientes candidatos para selecionar os melhores pacientes. Na verdade, não para escolher quem é o paciente bom, mas para não fazer uma cirurgia no paciente ruim. Esse tem que ser o principal. Quando eu falo aí sempre com meus pacientes em que a cirurgia pode ajudar, na verdade ela também pode atrapalhar bastante. Nem tudo são flores, né? A recuperação é bem difícil de um procedimento complexo desse. E se a gente vai ter um resultado em que isso tudo, em todo esse esforço, toda essa energia desprendida para levar esse paciente, para oferecer a cirurgia para esse paciente, na verdade não vai ajudar, né? Então, olha só que interessante. A gente sabe que o mesotelioma, ele é muito mais comum na pleura, né? O mesotelioma difuso maligno peritoneal é uma doença rara em que 10% dos mesoteliomas são peritoneais, o resto, a grande maior parte da outra porcentagem é pleural. Então, o mesotelioma pleural é muito, muito mais comum do que o mesotelioma peritoneal, tá? E aí a gente sabe que o mesotelioma difuso maligno peritoneal, ele é dividido em 3 subtipos histológicos principais, tá? Então, ele se divide em epitelial, em que a grande maior parte dos casos são esses epiteliais, em que 75% dos casos são epiteliais, outros 22% são chamados de bifásicos e outros são sarcomatoides, que são 2,4%. Vocês estão me olhando para baixo, eu fiz uma colinha aqui, né? Como a gente está tirando como base um estudo científico, eu tive que trazer alguns dados aqui, tive que rever alguns números para não estar falando número equivocado. Então, quando a gente divide nos 3 subtipos histológicos, a gente já sabe que alguns subtipos histológicos têm uma agressividade maior e aí eles acabam tendo, obviamente, prognóstico melhor, tá? Eles, além disso, além do subtipo histológico, foi estudado o PCI, quer dizer, a quantidade de doença presente dentro do abdômen, foi um outro fator,
E também, aí sim, uma novidade para a comunidade científica, né? Se antigamente usava-se o Ki-67 como um índice de replicação celular, e aí eles também usaram, nos casos desses critérios, o Ki-67 como um marcador ou como um critério de seleção dos pacientes, tá? Então, eles pegaram a série histórica deles, de 117 pacientes, e reviram todos os casos e dividiram de acordo com PCI, subtipo histológico e o índice de Ki-67, tá? Dividiu os grupos entre o Ki-67 menor ou maior do que 9 e dividiu-se o grupo entre o PCI maior ou menor do que 17. Lembrando que o mínimo é 0, né? Então, o paciente que não tem nenhuma doença é 0 e o paciente que tem todos os quadrantes do abdômen com doença peritoneal é o PCI de 33. Então, são 13 áreas no corpo em que a nota 0 é a mais baixa, a nota 3 é o maior. Então, quando você divide o PCI em 17, entre 17 menor e maior do que 17, o Ki-67 menor ou maior do que 9, tá? 9%. Ki-67, ele é um medidor, vamos dizer assim, um marcador que ele é medido na peça cirúrgica. Então, precisa de biópsia, precisa de um fragmento do tumor para que o patologista, através de métodos de imunistoquímica, consiga medir e aí contar a quantidade de Ki-67. Vai dizer a porcentagem do Ki-67, vai dizer para a gente se ele é menor ou maior do que 9. Bom, o que eles descobriram, né? Eles descobriram que quando o paciente tem um Ki-67 menor do que 9%, acaba que esse paciente tem uma sobrevida e tem um prognóstico muito melhor do que o paciente que tem um Ki-67 maior do que 9%. Tá? Quando pegamos os pacientes com Ki-67 maior do que 9%, dividimos eles entre o PCI menor do que 17 e o PCI maior do que 17. E aí os pacientes que têm o PCI menor do que 17 e o Ki-67 maior do que 9%, vamos dizer, seria o grupo de risco intermediário, tá? Tiveram também um segmento, uma evolução muito melhores do que os pacientes com PCI alto, maior do que 17, e o Ki-67 maior do que 9. Aí que vem o pulo do gato. Esses pacientes que têm um volume de doença grande com um Ki-67 alto, quer dizer que esses pacientes têm uma doença evolutivamente um pouco mais avançada e eles têm uma doença um pouco mais agressiva. Quando a gente junta esses dois fatores, a gente sabe que esses pacientes têm um segmento oncológico muito parecido com os pacientes que não fizeram nada. Isso quer dizer o quê? Não fizeram nada, que eu digo, de cirurgia, né? Os que ficaram somente com medidas de suporte. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando esses pacientes forem identificados no pré-operatório, a gente já sabe que fazer ou não fazer a cirurgia, a gente não vai estar ajudando, inclusive vai estar desprendendo uma energia grande para que se recupere da cirurgia, sendo que essa recuperação talvez não traga um benefício em sobrevida. Isso precisa de outros trabalhos para que seja testado qualidade de vida entre operar e não operar. Por que eu digo isso? Porque todos os trabalhos que estudaram, vamos dizer, quimioterapia, né? Qual seria a alternativa? Uma alternativa de tratamento paliativo seria quimioterapia endovenosa, e aí a gente tem muito pouco estudo especificamente em mesotelioma peritoneal, tá? Com drogas, né, exclusivos para mesotelioma peritoneal. A grande parte dos estudos que estudaram drogas no tratamento do mesotelioma excluíram doentes com mesotelioma peritoneal exclusivo, e aí a gente não sabe muito bem, e aí a gente extrapola as indicações de quimioterapia dos pacientes que já foi estudado para mesotelioma pleural para os peritoneais. Sendo assim, a quimioterapia também não é uma boa opção, mas a gente sabendo que a cirurgia vai atrapalhar ainda mais, não tem por que a gente seguir com a indicação cirúrgica.
certo? E aí eu vou contar uma história para vocês. Isso tudo surgiu lá em Milão, né? Quando cheguei em Milão, o primeiro caso que nós vimos que estava internado era um paciente idoso com mais de 74 anos. Nesse estudo que eu estou falando, 74 anos foi limite de corte, então abaixo de 70 e acima de 75. E aí, esse paciente que eu estou contando, ele estava internado no dia em que eu cheguei lá, no Centro Nacional de Milão, e eu estava passando visita com o Shiga, que foi quem escreveu esse artigo, estava o residente, o Matteo também estava junto com a gente, e aí o Shiga perguntou para mim assim, esse senhor aqui tem um mesotelioma, você sabe quais são os critérios de indicação cirúrgica de HIPEC em mesotelioma? E aí eu falei, nossa, meu Deus, eu achava que eu sabia tudo de mesotelioma, mas nunca tinha ouvido falar nesses critérios, apesar do trabalho já ter sido publicado desde 2015, né? Eu nunca tinha lido e não sabia. E aí, mais pra frente eu descobri que nem sempre o Ki67 é usado e às vezes nem mesmo o subtipo histológico. Então já vi muito laudo de patologia aqui no Brasil vir somente como mesotelioma peritoneal maligno, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque dos tipos histológicos a gente sabe que o epitelial, o epitelioide, acaba sendo o que tem o melhor prognóstico, e os subtipos bifásicos ou sarcomatoides, eles não têm indicação, não têm, vamos dizer assim, o benefício da gente oferecer uma cirurgia com um porte muito grande, uma complexidade muito grande, né? Então, o subtipo histológico também é muito importante e também é um divisor de águas. Bom, isso eu já tinha uma noção, via que aquele paciente ali estava internado, então provavelmente tinha um subtipo compatível, né? Ele estava num pós-operatório longo e arrastado. E aí o Shiga começou a me contar a história. Óbvio que ele já me ensinou, né, todos esses critérios, e já me disse todos esses critérios, depois eu fui ler para me aprofundar um pouco mais, mas ele me explicou todos esses critérios, e aí ele me contou que aquele senhor, ele era um campeão, ele tinha sido não sei quantas vezes campeão mundial de esporte de inverno, não lembro se é esqui, o que era, eu acho que ele fazia algum tipo de esqui, e inclusive o Dr. Deraco chamava ele de campeone, o gran campeone, e aí ele me explicou que esse paciente na entrada ele tinha um PCI alto, então uma cirurgia complexa, e ele tinha um KI67 muito alto, se não me engano era em torno de 30%. Quer dizer o quê? Ele estava fora da idade, ele tinha quase que todos os fatores de prognóstico, vamos dizer, dizendo que a cirurgia não deveria ser feita. Primeiro, uma idade avançada. Segundo, ele tinha um KI67 alto. Terceiro, ele tinha um PCI maior do que o preconizado. Bom, esse paciente inicialmente foi dado como não benefício da cirurgia, ele foi encaminhado para oncologia clínica, fez uma série de quimioterapias e, superando todas as expectativas, depois de mais de um ano, pelo que eu me lembro da história, ele ainda estava vivo, né? E ainda estava com a doença estável. Quer dizer que teve uma resposta à quimioterapia, ou a doença dele não era tão agressiva como ela estava se mostrando aí nos critérios pré-operatórios, né? E aí o que foi que aconteceu? Foi que eles rediscutiram o caso, entenderam a biologia da doença, consideraram o paciente apesar de ter mais de 74 anos, eles como sendo um paciente suscetível, né, e seguro para se oferecer a cirurgia. Por quê? Porque o cara, ele era um atleta, então
quantos pacientes a gente vê atletas próximos de 80 anos que têm uma saúde quase que normal, igual a de um paciente com 30, 40 anos, ou talvez, não vamos exagerar 30, 40, mas em torno de uns 60 anos. Agora, eu também já vi o contrário, eu já vi paciente com 40, 50 anos que tem uma saúde pior do que pacientes com mais de 80 anos. Então, ele foi considerado, rediscutido, foi dado tempo para entender tanto ele quanto a doença, então ele tinha uma vida saudável, estava bem, estava em forma, e o mais importante de tudo, ele queria muito ser operado. Ele passou durante meses fazendo a quimioterapia, ele passou pedindo para ser operado, porque ele sabia que aquela cirurgia ia ajudar ele. E aí isso não foi ouvido durante algum tempo, e aí eles resolveram rediscutir o caso em reunião multidisciplinar. Obviamente lá segue sempre o formato do tumor board, e rediscutiram o caso e ofereceram a cirurgia para ele, tá? Teve um pós-operatório bem desafiador, foram vários dias de internação, mas ele se beneficiou de não ter mais a doença durante muitos meses, né? Eu não sei dizer para vocês como é que foi a evolução desse caso, mas eu consegui usar a experiência que a gente adquiriu nessas discussões, tanto com o Dr. Deraco, né? O Dr. Deraco pessoalmente me levou para a sala dele algumas vezes para falar sobre mesotelioma, e isso é uma coisa que eu sou muito grato, porque eu acho que o Dr. Deraco seja hoje a maior experiência em mesotelioma peritoneal no mundo, né? Tem mais de 20 anos que ele trata muitos pacientes com mesotelioma. Isso um pouco também porque na Itália a incidência do mesotelioma é muito maior do que é aqui no Brasil, né? E aí eu fico muito feliz porque agora, alguns meses atrás, um paciente com mesotelioma, um paciente com uma idade limítrofe também, um mesotelioma exclusivamente peritoneal, com poucos sintomas, também saudável, e aí eu recebi essa patologia dizendo pra gente que ele tinha um mesotelioma maligno peritoneal. Vamos ver, a Cris mandou uma mensagem aqui. O paciente pode surpreender como esse senhor. A forma como ele reage a tudo isso pode ser muito positiva e mudar o prognóstico e tudo mais. É isso mesmo, Cris. Você sabe que eu vou pausar um pouquinho a minha história aqui só para contar uma coisa que eu acredito muito, né? É que a doença serve como uma ferramenta que vai fazer a gente mudar de vida, né? A própria Cris, que mandou para mim essa mensagem agora, ela é um exemplo sobre isso, né? Que usou muito bem uma doença dessas para conseguir mudar completamente e acessar a sua cura interior, né? Eu acho que a cirurgia, a quimioterapia, tudo que a gente pode propor, se não for entendido pelo doente, isso entendido pela pessoa que precisa realmente acreditar em tudo que a gente fala, tudo que a gente vive, tudo que a gente aconselha, né? Eu acredito que quando acessa isso que está lá dentro da gente é que a gente tem condição de chegar à cura, né? E aí a Cris pode falar muito mais sobre isso mais pra gente. Continuando aqui a minha história, esse senhor me procurou agora tem alguns meses, né, com uma biópsia dizendo que tinha um mesotelioma maligno peritoneal, em que não tinha divisão histológica, não tinha subdivisão, subtipo histológico, não tinha o índice de KI67. Por que isso é tão importante? Voltando naquele caso, no primeiro caso que eu vi na Itália, é muito importante porque é um paciente que está na idade limítrofe, né? Aqui no Brasil a gente vai desprender muito recurso financeiro e muita energia para recuperar dessa cirurgia, então eu preciso ter certeza de que esse paciente é o melhor candidato. E aí, quando a gente reviu todas as lâminas, foi o Thales, né, que me ajudou aí na revisão, o patologista que me ajudou na revisão dessas lâminas, ele conseguiu fazer todas como é que fala? Ele conseguiu fazer todas
subdivisões histológicas e mediu o KI67, dizendo para a gente que o KI67 do nosso paciente estava em torno de 15%. Quer dizer que eu estou com o paciente numa idade limítrofe, com o KI67 relativamente alto, né? E aí eu queria entender qual que é a nossa o próximo passo. Será que é melhor eu ir direto para a cirurgia ou será que é melhor a gente testar a biologia da doença e como é que esse paciente vai estar antes? A gente discutiu esse caso, o Léo discutiu esse caso com o Léo, oncologista, né? Oncologista do ICESP e da OncoStar. E aí a gente, a princípio, estamos definido de que esse paciente ele vai se beneficiar de talvez um tempo de tratamento sistêmico antes de ir para a cirurgia, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, qual é que é a conclusão disso tudo? A Cris está colocando aqui, isso mesmo, precisamos ajudar os nossos médicos, temos um papel importante na nossa cura. Com certeza, médico, cirurgia, remédio, eu acredito do fundo do coração que é só uma ferramenta, né? A cura tá dentro de cada um. E então a conclusão da nossa live de hoje é o seguinte: primeiro, você que conhece alguém que tenha mesotelioma e que possa se beneficiar de saber essas informações, eu acho que saber a subdivisão histológica, saber um cálculo de PCI pré-operatório e saber o índice de KI67 faz total diferença na evolução do tratamento e da própria doença. Então, é condição sine qua non. Segundo ponto a gente acho que tem que salientar como ponto também, né, o que a Cris levantou aqui, né, na discussão aqui do chat. Temos que participar um pouco dessas decisões, temos que participar ativamente do nosso tratamento. Digo isso tanto para os profissionais da saúde quanto para os pacientes, né, que estão aí passando por essas tomadas de decisão. É muito importante o paciente participar das tomadas de decisão, né? E que mais de conclusão? Os subtipos histológicos, o KI67, o PCI, cálculo do PCI pré-operatório. Eu acho que é isso, tá? Então é isso, eu vou terminar por aqui hoje. Fico muito feliz. Essas lives estão ajudando bastante gente. Tem bastante gente que está se beneficiando disso e tem me dado um feedback bem interessante. Então, se vocês puderem aí, compartilhem, né, com quem vocês acreditam que vai se beneficiar desse conteúdo. Se vocês puderem, me enviem ou no direct ou nos próprios comentários sugestões de mais assuntos para a gente falar, tá? Aqui a minha ideia é falar não só de assuntos técnicos, né? Eu acho que esse assunto PCI, KI67, tipo de doença, subtipo histológico, são coisas que nem sempre são muito simples do paciente ficar ouvindo, mas pode colocar sugestões de assuntos para a gente conversar, né? Não só de medicina e de cirurgia, né? Podemos conversar de diversos assuntos, tá? Aqui, Sobrevivi ao Câncer está perguntando, eu não sei o seu nome, depois se você quiser compartilhar com a gente, ela me segue e em algumas vezes faz comentários muito legais. Ela está perguntando se existe a previsão de utilização da HIPEC no ICESP como tratamento da carcinomatose peritoneal. Então, eu fiquei no ICESP até 2013, a gente fazia parte do grupo de sarcoma e melanoma e fizemos muitas HIPECs lá por pseudomixoma ou por mesoteliomas, né? E aí, eu não sei como é que tá, eu sei que lá fazia para alguns casos com câncer de ovário, fazia para alguns casos com câncer de cólon, fazia para pseudomixoma e mesotelioma, mas tivemos alguns problemas aí no caminho. Primeiro a gente teve o problema da droga para pseudomixoma e depois disso a gente teve a parte
Ela se chama Anne. Legal, Anne. Obrigado aí pela pergunta. Então, teve, primeira coisa, a descontinuação da comercialização da mitomicina no Brasil, que foi uma coisa que dificultou que alguns diagnósticos fossem indicados. E a outra coisa que eu sei que está agora atualmente acontecendo é que, devido ao Covid, algumas cirurgias foram postergadas, né? E aí não tem sido mais feito as HIPECs no ICESP. Sinceramente, o que eu conheço bem é do nosso grupo, que está fazendo muitos poucos casos, tanto por falta de paciente quanto por não previsão, vamos dizer assim, pelo SUS para fazer. Então, o ICESP fazia 100% com custo próprio, né? Assim, 100% com fundos próprios, porque o SUS não preconiza. Então, a minha resposta eu não sei atualmente como é que está. A última informação que eu tive foi de que não está sendo feito ultimamente, tanto pelo Covid, quanto pela dificuldade com repasse, com indicação mesmo de fazer, tá? Mas é isso, eu não tenho informação, faz bastante tempo que eu não tenho contato com o pessoal do ICESP, e é isso, combinado? Bom, amanhã eu estou de volta, estou sempre em torno do 12h30 programando alguma coisa para a gente conversar, e aí a gente vai se falando. Um grande abraço aí para todo mundo, bom dia e obrigado aí por tudo. Até logo!